Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal JLB está apresentando Momento Estudando a Bíblia Sagrada. Estamos estudando Marcos capítulo 13. Chegamos na terceira e última parte. Vamos estudar os versículos 27 até o 37. Que diz assim, o versículo 27. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Este versículo fala sobre a reunião dos escolhidos no fim dos tempos. Aqui estão alguns pontos importantes. A ação de Cristo, que Jesus enviará os seus anjos para reunir os fiéis. Isso mostra que Deus tem um plano para os seus seguidores e que ninguém será esquecido. E quando se fala nos quatro ventos, essa expressão indica os escolhidos virão de todas as partes do mundo, reforçando a universalidade da salvação. Em Mateus 24, versículo 31, há uma referência semelhante ao som da trombeta, reunindo os eleitos. Isso remete a uma tradição judaica da convocação pelo toque da trombeta. E também é uma referência no qual, quando a igreja será arrebatada, que vai ter o toque da trombeta. Então, aqueles que estiverem aguardando, estiver na presença de Deus, estiver ligado, vai ouvir o toque da trombeta. E também há alguns estudiosos que interpretam esse versículo como uma referência à segunda vida de Cristo, enquanto os outros veem um cumprimento parcial na pregação do Evangelho após a destruição de Jerusalém. E indo para o capítulo 13, versículo 28, que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Aqui nesse versículo aqui faz parte do discurso profético de Jesus, que usa a figueira como uma metáfora para ensinar sobre os sinais da sua vinda. Aqui estão alguns pontos importantes. Primeiro, a figueira como símbolo. No contexto bíblico, a figueira frequentemente é um símbolo. E também significa o que? No contexto bíblico, no caso da figueira, no caso que nós vemos que representa a Israel. Mas aqui Jesus usa para ilustrar um princípio geral sobre discernir os tempos. E os sinais da proximidade, assim como as folhas da figueira indicam que o verão está próximo, está chegando, então aqui os sinais mencionados anteriormente no capítulo indica que o cumprimento das profecias está próximo. A lição sobre a vigilância. Jesus ensina que assim como observamos as mudanças na natureza, devemos estar atentos aos sinais espirituais e proféticos. E também esse versículo nos lembra da importância de estar preparado e atento ao plano de Deus. Por isso a Bíblia sempre nos adverte para ficar preparado, para não ficar desapercebido, porque a volta de Cristo ela acontecerá de uma forma relâmpago, uma forma que, conforme na palavra de Deus diz, que ao num piscar de olhos. Vamos para o versículo 29 do capítulo 13, que diz: assim também vos, quando vires suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Essa expressão, as portas, transmite uma ideia de algo iminente, prestes a acontecer. Jesus quer que seus discípulos estejam atentos e preparados.
Aqui nós vemos aqui uma ligação com Lucas capítulo 21, versículo 28, no qual Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso reforça a esperança e a expectativa da salvação. Esse versículo nos lembra da importância de discernir os tempos e viver com vigilância espiritual. Vamos para o versículo 30 do capítulo 13. Diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esse versículo tem sido interpretado de diferentes maneiras ao longo da história. Aqui estão alguns pontos importantes. O significado desta geração. Aqui alguns estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo à geração dos discípulos, indicando que os eventos estavam, no caso, descritos, no caso, como a destruição de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo, e ocorreria dentro daquele período. Então, outros entendem geração como uma referência ao povo judeu, que continuaria existindo até o cumprimento de todas as profecias. Então, o cumprimento parcial e futuro. Então, vemos que muitos acreditam que parte da profecia se cumpriu na destruição do templo, mas que há um cumprimento futuro relacionado à segunda vinda de Cristo, conforme está lá em Mateus 24, 34 e Lucas também 21, 32, trazem a mesma afirmação, reforçando que acontecerão no tempo determinado por Deus. Indo para o versículo 31, nesse mesmo capítulo 13, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqui nessa passagem, destaca a eternidade e a autoridade das palavras de Jesus. Aqui estão alguns pontos importantes. A transitoriedade do mundo. Jesus afirma que o céu e a terra passarão, indicando que tudo que é material é temporário, terá um fim. A permanência da palavra de Deus, em contraste com as palavras de Cristo, são eternas, imutáveis, garantindo que suas promessas e ensinamentos nunca perderão a sua validade. Em Mateus 24, 35 e também em Lucas 21, 33, trazem a mesma afirmação, reforçando a ideia de que a palavra de Deus é confiável e duradoura. Este versículo também nos lembra que devemos confiar plenamente nas promessas de Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Indo para o versículo 32, capítulo 13. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Há de se destacar a incerteza sobre o momento exato da volta de Cristo. Enfatiza também a soberania de Deus sobre os tempos e as estações. O ponto importante é que, primeiro, somente o Pai sabe. Jesus afirma que nem os anjos, nem ele próprio, como filho, conhece o dia e hora, mostrando que esse conhecimento pertence exclusivamente a Deus. E o segundo é o chamado à vigilância. Como ninguém sabe o momento exato, os discípulos devem viver em constante preparação e fidelidade. E interpretações teológicas também, alguns estudiosos também discutem se Jesus, como Deus, realmente não sabia, ou se ele estava falando dentro da limitação da sua natureza humana. Aí fica um mistério. Indo para o capítulo, para o versículo 33, esse mesmo capítulo 13, diz: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui enfatiza a importância da vigilância e da oração diante da incerteza
sobre o momento da volta de Cristo. Podemos destacar alguns pontos essenciais. Primeiro, o chamado para a atenção espiritual. Jesus ordena que seu discípulo esteja alerta, pois o tempo exato dos eventos futuros não é conhecido. Como Jesus está alertando os seus discípulos, e hoje a igreja também tem que estar alerta quanto a essa verdade, que Jesus ordena que estejamos em alerta. A igreja do Senhor precisa estar alerta para não ser pego de surpresa, pois o tempo exato dos eventos no futuro não é conhecido. A necessidade também da oração. A oração é fundamental para manter a fé e a comunhão com Deus, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas. Em Mateus 24:42 e Lucas 21:36, Jesus reforça a ideia de que devemos estar sempre preparados. Esse versículo também nos lembra que a vida cristã exige vigilância constante em uma atitude de oração. E aí, indo para o capítulo 3, já do versículo 34, que diz: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade ao seu servo e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aqui nós vemos essa parábola, no caso aqui, para ilustrar a necessidade de vigilância e a responsabilidade dos seguidores de Cristo. Aqui estão alguns pontos importantes. O homem que parte, no caso aqui, representa Jesus, que ascendeu ao céu e deixou a sua igreja na terra. Os servos e as suas tarefas, no caso, cada cristão tem uma missão específica no reino de Deus. E isso reforça a ideia de que todos têm um papel a desempenhar. O porteiro que vigia simboliza a necessidade de estar atento e preparado para a volta de Cristo. A mensagem central é que devemos servir fielmente e permanecer vigilantes, pois não sabemos quando o Senhor voltará. O versículo 35 do capítulo 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se é a tarde, se é a noite, se é a meia-noite, ou se é o cantar do galo, se é pela manhã. Esse versículo reforça a necessidade de vigilância constante diante da incerteza sobre o momento da volta de Cristo. Aqui estão alguns pontos importantes. A incerteza do tempo, Jesus menciona diferentes períodos, da noite, tarde e meia-noite, cantar do galo, mostrando que a sua vinda pode acontecer a qualquer momento. A responsabilidade dos servos, no caso, como nessa parábola do dono da casa, os seguidores de Cristo devem estar sempre preparado e atento. Ligando aqui com Mateus 24:42, aqui nós vemos, Jesus também enfatiza a vigilância, dizendo: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E esse versículo nos lembra que a vida cristã exige preparação contínua e fidelidade. Versículo 36, capítulo 13: para que, vindo de repente, não vos ache dormindo. Aqui o versículo que reforça a necessidade de vigilância diante das incertezas, conforme já foi falado aqui, e aqui nós tornamos a repetir, sobre o momento da volta de Cristo. Aqui estão alguns pontos importantes. A vinda repentina, no caso, Jesus alerta que a sua volta será inesperada. E aquele que não estiver preparado pode ser pego de surpresa. O perigo de estar dormindo, no contexto espiritual, dormir representa negligência, falta de atenção e descuido na fé. E aqui nós vemos também a ligação com Lucas 12:40, quando Jesus diz: estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Isso reforça a necessidade de estar sempre pronto. Esse versículo nos lembra que devemos manter nossa fé ativa e viver com expectativa
sem nos acomodarmos espiritualmente. Já chegando aqui, já no final, aqui no Marcos capítulo 13, versículo 37, diz: e as coisas que eu vos digo as todos, vigiai. Esse versículo encerra o discurso profético de Jesus, com um chamado universal à vigilância. Aqui estão alguns pontos importantes, no caso aqui a mensagem é para todos. Jesus não fala apenas aos discípulos, mas a todos os que seguem, ou seja, no dia de hoje, a igreja do Senhor. Isso mostra que a vigilância espiritual é uma responsabilidade coletiva. E a importância da vigilância, no caso aqui, como o verbo vigiai aparece repentinamente no capítulo, enfatizando que devemos estar atentos e preparados para a volta de Cristo, conforme está em Mateus 25, 13, que diz, Jesus reforça essa ideia ao dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E esse versículo nos lembra que a vida cristã exige atenção constantemente e fidelidade. Ficamos por aqui, chegamos no final desse estudo desse capítulo 13, que foi dividido em 3 partes, e já chegamos na última parte, e aqui vamos estar sempre atentos da palavra de Deus, que ela sempre está nos alertando a igreja, que a igreja do Senhor precisa estar atenta e vigilante para que não venha a ser pego de surpresa. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus assim permitir. Fica todos na paz do Senhor. Amém.